Eu aprendia muito no observar a vida do outro, né, no escutar muito o que o colaborador tinha para me falar. Eu acabei aprendendo demais mesmo dessa maneira. É claro que eu sempre tive muita facilidade de fazer filtro, não levar isso. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Cristine Gonçalves de Souza. Ela é jornalista, formada em 2002 pela Universidade de Mogi das Cruzes e é pós-graduada em História, Sociedade e Cultura. Ela tem 40 anos e já passou por alguns órgãos importantes da imprensa, como o extinto jornal Vale Paraibano. Na nossa conversa, Cristine vai falar do trabalho que desenvolve há algum tempo, o de desenvolvimento humano e educação corporativa. Mas o bate-papo começa com ela falando sobre Jacareí. Bom, Cristine, obrigado pela sua vinda aqui na TV Câmara para essa entrevista, né? A gente que fez faculdade junto lá em Mogi, já há quase 15 anos de formado. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre as suas origens. Você nasceu em São José? Isso, nasci em São José dos Campos, mas só fui para nascer. E hoje eu trabalho bastante porque eu tenho vários clientes em São José, né? Mas a minha família praticamente é toda daqui de Jacareí, né? A gente se mudou, ficou um tempo em Volta Redonda, em Barra Mansa, estado do Rio. Meu pai teve uma empresa na área de segurança, depois teve a lanchonete e nós retornamos, tem 25 anos já que a gente retornou e fixou aqui em Jacareí. Daí vocês vieram para Jacareí mesmo, né? Isso. Uma família grande, não? Não, eu tenho 2 irmãos, né? Hoje é só minha mãe, meu pai já é falecido, mas tem os meus 2 irmãos e minha mãe. Aí tem os parentes, né, da gente, que tem aqui vários primos, mas não é uma família grande, não. Então você viveu um pouquinho no Rio, então? Isso, era uma vida maravilhosa. Eu amava morar em Volta Redonda, né? O Rio tem a energia é diferente, né? Os cariocas, não só os cariocas, mas quem mora ali no interior também, é uma energia gostosa, né? Alto astral. Então, eu tenho amigos ainda que eu deixei lá, embora tenha saído bem menina, né? Eu saí com 15 anos de Volta Redonda. Mas a gente mantém, hoje fica um pouco mais fácil por conta do Face, né? Que de alguma maneira nos aproxima também. Manteve o sotaque, né? Pois é. A gente não perde, né? Saiu o R, né? Mas o meu S é de São Paulo. Misturado, então. E como é que começou o seu interesse pela comunicação? Veio de que? Influência de alguém da família? Como é que você começou a se interessar por isso aí? Pelo jornalismo. Pelo jornalismo. Então, Rodrigo, eu desde a época de 5ª, 6ª série, eu tive uma professora que ela trabalhava dentro de sala com a gente, o jornal dinâmico. Menina, e eu tremia na base, na verdade, porque a gente tinha que fazer a apresentação lá na frente, de 3 em 3 meses, e de alguma notícia relacionada a alguma editoria. Então, sei lá, editoria de cultura, então a gente tinha que pegar alguma notícia e trazer, explicando, enfim, lá mesmo na frente. Nossa, eu me lembro que era um sufoco na época, mas a gente tinha que fazer, um exercício que valia a nota, enfim. E eu sempre gostei muito, né, da comunicação como um todo, de livros. O meu pai, embora meu pai tivesse somente até a 2ª série, ele sempre comprava muitos livros pra gente. Assim, sabe aquele pessoal que passava na rua vendendo os livros? Então, e aí meu pai comprava. Então eu sempre estive com o pé, né, dentro da literatura, dessa coisa de buscar conteúdo. E fora a questão da curiosidade mesmo. Eu me acho uma pessoa muito curiosa, eu busco informações, eu busco me antenar um pouquinho sobre tudo, e eu acho que foi disso, foi o primeiro start mesmo, foi lá desde essa época da 5ª, 6ª série. E também do meu pai, dessa compra de livros, de alguma maneira eles nos incentivavam a ler, né?
Deram exemplo, né? Influência, a pessoa dá um exemplo e a criança segue também. E foi uma época muito bacana. Eu me lembro que a gente sentava, ele lia, né? Mesmo segunda série, ele lia, fazia contas de uma maneira bem bacana, mas a gente sentava para poder ficar folheando, lendo os livros de capa dura, né? Uma coisa bem bonita. E na faculdade, durante o curso, você já começa a trabalhar na área? Como é que começou a sua carreira profissional aí na comunicação? Então, eu tive uma oportunidade bem bacana, né? Assim, a própria faculdade, que a gente fez junto, né? Eu acho que a gente teve uma experiência muito rica, porque todo final do ano a gente tinha que entregar algum trabalho, que era uma espécie de uma reportagem, uma grande reportagem, né? Então eu me lembro que quando eu fiz a matéria, e junto a um grupo, claro, né, dos sobreviventes de campos de concentração do Holocausto, ali foi algo que foi fascinante para mim, né? Porque imagina, você ouvir histórias de pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, ainda como crianças, e trazer essa história de novo, para que isso não acontecesse. No período da faculdade a gente fez um talk show sobre isso, né? Então foi uma experiência super rica. Eu fiz o estágio na própria faculdade, no jornal da faculdade, era o jornal Entre Nós. Eu fiquei por um ano. Eu entrei com a parte de diagramação e também com textos. Eu tinha esse diferencial porque na equipe, somente eu que fazia a parte de diagramação. Entendia esse lado aí, né, da informática. Isso. E aí, assim, o jornalismo foi entrando na minha vida. Eu sempre amei muito o jornalismo, né? Hoje eu vivo das duas coisas, do jornalismo e do trabalho em desenvolvimento humano, que agregou muito também dentro do desenvolvimento humano. É que eu lembro, não sei se você se recorda, que a nossa turma lá, que entrou em 99 na UMC, ela sempre foi, entre aspas, uma espécie de turma cobaia para os projetos que eles iam fazer no final do ano, né? A gente sempre pegou a primeira vez do tal projeto, era a nossa sala que fazia. E isso foi bem no começo da internet também, que a internet estava começando ali em 99, 2000. Como é que foi essa época para essas adaptações que você teve que fazer? Então, eu dei aula antes mesmo da faculdade, uns 5 anos antes, eu já dava aula de informática. Porque eu sou formada em processamento de dados. Era técnica, eu dava aula numa escola que tinha aqui em Jacareí, e eu, inclusive, ensinava, eu trazia como multiplicador, eu ia para São Paulo, fazia as capacitações do que precisava e trazia também para os instrutores da unidade que ficava aqui em Jacareí. Então, algumas vertentes não eram novidades. Então, por exemplo, alguns softwares que a gente usava de diagramação, eu tinha tranquilidade para poder administrar, eu sabia já utilizar, né? Tanto que em alguns momentos eu ajudava os colegas dentro de sala, né? A parte também de pesquisar na internet, dos próprios, né? Na época estava bem no início do e-mail, a gente não tinha muito esse cenário. Então, assim, eu não tive tanta dificuldade de adaptação, porque era algo que eu já estava trabalhando, né? Eu trabalhava com isso na época que eu entrei na faculdade. Eu acho que eu dei aula até 2000, mais ou menos. Depois eu voltei em 2002 para continuar dando aula de informática. Então eu acabava usando bastante. Depois, no fim do ano, você fez um trabalho que era sobre o quê? No último ano? Ah, tá. Um livro. Foi um livro-reportagem. Ai, foi assim, uma experiência maravilhosa. É um sonho realizado, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí. Então, esse livro se chama O Vale dos Santos, Misticismo e Histórias das Santidades Não Oficiais do Vale do Paraíba. Foi um livro-reportagem que eu fiz com a Leandra Rocha, uma colega nossa, inclusive, da área também. E eu percorri todo o Vale do Paraíba, trazendo histórias de santidades que não eram oficiais, né? Que até então não são santos reconhecidos pela Igreja Católica. E eu entrevistei, acho que a gente entrevistou, né, nós juntas, entrevistamos mais de 50 pessoas, nós tínhamos na época coisa de 200 horas de gravação em fita. Que engraçado, né? Não faz nem tanto tempo, mas a gente tinha 200 horas em fita cassete, que inclusive...
15 anos. Pois é, ai meu Deus, né? Não fala muito porque demonstra quanto que tem de idade, né? Mas a gente tem toda essa quantidade. Na época, inclusive, era novidade máquina digital. Eu me lembro que a Leandro, o pai dela, tinha viajado e trouxe uma, e aí a gente, nossa, foi uma benção na época para facilitar mesmo, porque você fazer foto de todo esse pessoal. E o foco do livro, né, é em foco e comunicação, que é uma linha de pesquisa que tem dentro do jornal, da comunicação como um todo, e a gente buscou trabalhar assim, a narrativa descritiva, ouvir os depoimentos, trazer as histórias das pessoas dentro do livro. Então foi um livro bem marcante, foi o primeiro livro que eu escrevi de fato, que está registrado na Biblioteca Nacional. Eu me lembro que na época eu tinha um colega que estava indo para a Universidade de Coimbra, ele falou, me manda o livro que eu vou levar para você. A gente chegou a fazer bastante divulgação, eu participei na época da 6ª Conferência de Folk e Comunicação que aconteceu em Campos dos Goitacazes, que foi uma experiência também muito bacana. São coisas que são providenciadas na vida da gente, né, e que a gente fica muito feliz, porque eu fui para poder ter lá 20 minutos para falar sobre o livro, e eu me lembro que a pessoa seguinte que ia conduzir, ela não foi, e eles me deram mais 20 minutos. Então eu fiquei falando 40 minutos, eu levei os livros, porque a gente fez uma tiragem na época de coisa de umas 500 unidades, e eu levei alguns livros para a gente poder vender, e depois eu tive que mandar o livro pelo correio, porque eu vendi tudo. Foi muito bacana, e foi uma experiência assim, riquíssima, dentro dessa coisa do livro reportagem, que a gente, imagina, teve que entrar. Eu fui parar em Silveira para falar sobre a Santa Cabeça, eu fui parar em Taubaté, em Caçapava, Menina Janaína, Santa Perna, na roça de São José dos Campos, a Maria Peregrina, Padre Rodolfo, Comori, que enfim, né, o Santo Desconhecido, aqui de Jacareí, a Menina Janaína. Eu conversei com a família dela, então foi uma experiência muito bacana de conhecer a história e a vida dos outros, né? Ficou expert em quase santos, né? Fiquei. A sua professora orientadora foi a Cristina? Foi, Cristina Schmidt, né? Foi. Que era também uma pessoa bem querida na UMC, né? Nossa, muito, muito. Foi muito bacana ter feito essa parceria de contribuição, porque durante todo o desenvolvimento do TCC é algo que, né, demanda muito esforço mental mesmo, né? A gente teve que fazer entrevistas, inclusive eu entrevistei na época o cardeal Aloysio Scheider, já falecido, acho que em 2008, se eu não estou enganada, que ele veio a falecer. Depois eu trabalhei um pouquinho na TV Aparecida, por isso que eu me lembro, né, da época. E ele trouxe um pouco do olhar da igreja né, em relação a esses santos que são considerados pelo povo, né? Então a participação da Cristina também durante todo esse processo, a ida para a 6ª Conferência de Folk Comunicação, eu me lembro também que a gente teve uma participação numa palestra na Brás Cubas, tudo foi bem com a parceria mesmo da professora. E depois disso você faz pós-graduação em História, Sociedade e Cultura. Na PUC. Na PUC de São Paulo. Esse interesse por história também vem em consequência do jornalismo? Foi. Eu sentia falta, né, Rodrigo? Eu vim de uma área que eu fiz processamento de dados, né? Então, e na época ainda a gente não tinha, a minha época de estudo, você tinha que, né, no ensino médio você já ia direto para o técnico. E para o jornalismo, durante os 4 anos de jornalismo, nós tivemos muita história, né? O próprio teve um ano que a gente fez um trabalho onde a gente teve que estudar sobre a gente trouxe, acho que entrevistas sobre Sheikh de Haramadé, trouxe um pouco das histórias do que estava acontecendo em 2002, depois da queda das torres, né, gêmeas, enfim. E eu sentia a necessidade, eu falava assim, pensava assim comigo, bom, a história de alguma forma, mesmo sendo a contemporânea, porque a gente não estuda a história lá atrás, busca mais aqui recente, de alguma forma isso vai contribuir, vai agregar no meu conhecimento e no desenvolvimento enquanto jornalista, né? Então eu fui buscar e foi muito bacana porque eu usei durante toda a minha vida, né? Não só a questão da história, mas a sociedade, a questão cultural. Eu cheguei a trabalhar muitas matérias também relacionadas a isso depois. Você na minha carreira.
carreira. Trabalhou um tempo também no Vale Paraibano, né? Isso. O extinto, o que é hoje o Vale, né? O Vale Paraibano. Eu fui freelancer, né? Eu não fui funcionária fixa deles. Eu escrevia para o Caderno de Bairros, era um caderno que tinha no jornal, lindo, por sinal, era uma experiência também muito gostosa. Eu lembro desse caderno aí. Então, ele era um encarte que ia uma vez na semana, então eu era freela fixa de Jacareí. Então, todas as reportagens relacionadas à comunidade, né, desde buracos, sim, de rua, né, como o ônibus que não está entrando por conta do asfalto que não está bacana, as festas que aconteciam dentro dos bairros, na zona rural de Jacareí, aqueles grupos de artesanato, né, que estavam se formando, as pequenas cooperativas de fuxiqueiras, as boleiras, porque tem muita gente que vive dessa maneira e muito bem, né? Os empreendedores, né? E então a gente buscava trazer esse tipo de reportagem para o Caderno de Bairros, né? Então foi uma experiência também, acho que eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, 2 a 3 anos, né? Nas saídas e vindas também escrevendo para eles. E esporadicamente eu fazia algumas reportagens para o Caderno de Cultura e de Cidades, mas eram eventualidades, né? Havia uma necessidade, o repórter local não podia estar, então manda a Kika, que a Kika vai fazer a reportagem. E aí, no meio disso tudo, de repente, você começa a se interessar por gestão de pessoas. Pois é. Como é que aconteceu isso na sua vida? Que não é uma mudança tão drástica, porque no jornalismo você tem contato com gente também e acaba dando praticamente na mesma, só que gestão de pessoas é um ramo muito diferente do jornalismo. Como é que aconteceu isso na sua vida? Então, nessa época eu estava dando aula na Univap, né, na faculdade aqui da região. Aula de jornalismo? De jornalismo. Eu dava aula para os cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e rádio e TV, né? E aí surgiu um convite para participar de um processo seletivo de uma colega minha, e que aí eu fui, né? Eu falei, bom, vou ver como é que é, porque eu sempre tive o pé no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu dou aula desde os 18 anos, né? Então, assim, sendo desenvolvimento de pessoas com instrutoria num curso de informática, ou dentro de sala, ou dentro de uma empresa, o lado da educação, de instrutoria sempre esteve comigo desde muito mocinha. Né? E aí surgiu esse convite, eu participei desse processo seletivo e me encantei, Rodrigo, porque tudo que eu tinha no jornalismo eu pude agregar nessa empresa que eu trabalhei, né? Então eu iniciei como analista de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é diferente, né? Você sai da rua, porque quando eu era repórter eu trabalhava muito em rua, ou quando eu estava trabalhando na faculdade era muito dentro de sala com os alunos. E ali você encontra um cenário de diversos tipos de situações das pessoas, porque até então, no primeiro momento, eu não desenvolvia somente os líderes, que eram os supervisores. Eu também contribuía no desenvolvimento dos teleatendentes, né? E era uma gama muito grande de pessoas, porque na operação que eu participava, que eu tinha que fazer o trabalho de treinamento e desenvolvimento de pessoas, teve uma época que tinham 2.000 pessoas. É claro que eu não desenvolvia as 2.000 e nem era ao mesmo tempo, né? Mas a gente tinha o desenvolvimento, o acompanhamento daquelas pessoas de diversas situações que poderiam acontecer. E também da liderança dos supervisores. Então, algumas capacitações, por exemplo, capacitação de comunicação, eu usava toda a minha expertise da área de comunicação, né? Às vezes tinha até capacitações relacionadas à redação, que a gente tinha que desenvolver com a equipe, comportamento humano, né? Então tinha algumas técnicas e dessa forma que eu fui indo, fiquei por 7 anos nessa empresa, foi uma excelente experiência, uma escola. Depois eu passei para consultora de desenvolvimento organizacional, ainda ficava na empresa que fica em São José dos Campos, mas eu respondia São Paulo na Faria Lima. E a responsabilidade era diferente porque aí o foco foi para a área de educação corporativa, né? Então eu me mantinha
tinha fazendo o desenvolvimento das pessoas, com foco na liderança, e aí podiam ser gerentes, coordenadores e supervisores, que aí o leque era maior, né, de profissionais. Cheguei a dar alguma capacitação até para gerentes gerais, né? O meu foco principal de liderança era São José dos Campos. Nós chegamos a ter picos de 400 líderes. Se a gente for oscilar um pouco mais, um pouco menos, né? De todo esse grupo de profissionais. E que a gente, com foco na educação corporativa, foi implantada, já tinha a academia de líderes, né? Hoje é uma tendência de mercado, o foco na gestão do conhecimento e na educação corporativa como um todo. E aí aí eu fiquei responsável, junto com outras colegas consultoras, de contribuir no desenvolvimento dessa equipe e de alinhar também estrategicamente as necessidades da companhia junto àquele grupo de gestores, né? Mas quando você entrou lá nessa empresa de telecomunicação para fazer essa gestão, você teve que fazer algum curso específico? Você entrou lá e já começou a treinar? Como é que funcionou isso? Mas aí eu fui sentindo a necessidade de que eu precisava buscar algo que eu me sentisse mais capacitada para trabalhar com esses líderes. E aí sim. Levou a outra.